A paz do Senhor Jesus, gente. Boa noite a todos. Sejam todos e todas abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, o nosso Deus, que nos concedeu o privilégio de vivermos já uma nova noite. Amém? Então hoje vamos continuar estudando santidade no namoro. Que nós temos estudado sobre a santidade, né? E eu dividi em vários temas, né? Então o tema central seria sejam santos, né? Mas nós já estudamos sejam santos na vontade, sejam santos na doutrina, sejam santos no pensamento. Agora estamos estudando sejam santos no namoro. Amém? Mas vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, por tua misericórdia, amor e graça, Senhor, nos concedeste o privilégio de vivermos mais um dia e ao fim desse dia estarmos vivendo mais uma noite, Senhor. É o privilégio que nos dás pela tua misericórdia de manter em nós o sopro de vida do Senhor. E também nós temos o privilégio de que o Senhor vai nos ensinar mais uma vez nessa noite os preceitos santos do Senhor, da tua palavra e da tua doutrina. Senhor, fala aos nossos corações, aos corações de todos, porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Sem ti não se pode ensinar a palavra verdade e sem ti não se pode ter correto entendimento dela. Então, Senhor, toma-nos nas tuas mãos. Amém. A todos que estarão vendo, ouvindo esta live, seja ao vivo, seja depois da gravação, seja por compartilhamento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E envia, Senhor, o teu Santo Espírito para convencer do pecado e do juízo as pessoas que, porventura, estejam, meu Pai, vivendo um namoro que pode levá-los à condenação. E concede, meu Pai, também que tenham humildade e força para se arrepender, se emendar e mudar e se converter para ganharem a glória da tua salvação. Amém? Amados e amados em Cristo, então hoje nós vamos começar pelo livro de Mateus, capítulo 18. Mateus capítulo 18. Amém? Depois de Mateus 18, aí nós veremos 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Vamos dar uma passeadinha na Bíblia, né? E como eu creio, espero que alguém que nunca ouviu, nunca acompanhou a palavra, nunca viu, talvez nem tenha uma Bíblia, ou tem, mas nunca abriu, ou ainda não sabe achar os livros. Então eu preciso orientar que você procure no índice, certamente na sua Bíblia tem um índice no começo dela. A Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento, ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Então você vai achar o índice do Novo Testamento no começo da sua Bíblia. E o livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Se você já tem uma noção, esse livro Mateus fica além da metade da Bíblia. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mas pode ser que o índice do Novo Testamento não esteja junto com o índice do Velho Testamento no começo da Bíblia. Pode estar antes do Novo Testamento o índice desse testamento, que aí fica além da metade da Bíblia, para você procurar, folhear e achar. Mas você achando o nome do livro no índice, então você verá uma página. Essa página é a página do capítulo 1, do começo do livro, o capítulo 1. Verá também número 1, um tamanho um pouco maior, que é o número do capítulo, e númerozinhos um pouco menores, que são os números dos versículos. E aí você, achando Mateus capítulo 18, você já estará achando
o versículo 1 e os numerozinhos pequenos, depois nós vamos até o 6. Amém? Mas, deixando marcado o Mateus capítulo 18, aí depois, também no Novo Testamento, nós procuramos 1 Coríntios. 1 Coríntios, que é a primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja num lugar chamado Corinto. Amém? Enquanto você procura, as pessoas que já estão acostumadas certamente já acharam os 2 livros, mas quem ainda não está acostumado vai começar a fazer um exercício de procurar o livro. Enquanto isso, eu vou pôr um louvor aqui. Amém? Esse louvor chama Unidos pela Palavra. É um louvor da Elaine Martins. Depois você procura Elaine Martins no YouTube e você vê outros hinos dela. Amém. Glória a Deus, lindo louvor, né?
unidos pela palavra. Nesse momento nós estamos também unidos pela palavra, só que de uma forma diferente. Estamos unidos para o Senhor nos ensinar, a todos nós. Eu vou ler um texto aqui. Esse texto é da revista Veja Online, de 2009. Se alguém se interessar, depois eu mando o caminho completo para você procurar o texto original na internet. Então vamos ler aqui. Fica ligado para poder entender. As estatísticas da Unesco mostram que se aprofundou entre os brasileiros de 11 a 24 anos a tendência aos namoros breves, mais intensos, que marcaram a adolescência nos anos 90. Acentuaram-se também a precocidade e a ousadia dos primeiros relacionamentos. O padrão agora vai muito além do que os pais estão imaginando. Nas principais capitais pesquisadas, a idade da primeira vez das meninas é 15 anos, a dos meninos 14. 4 anos atrás, um levantamento do Ministério da Saúde apontava que a primeira vez dos adolescentes estava ocorrendo entre 16 e 19 anos. A diferença é muito grande entre uma menina de 15 e uma de 19. Na década passada, 1 em cada 4 adolescentes das grandes cidades brasileiras dizia a pesquisadores que os pais permitiam que eles tivessem relações sexuais com a namorada ou o namorado, em casa mesmo. Os dados atuais mostram que esse número quase dobrou. Como não podia deixar de ser, o estudo da Unesco mostra que, pelo menos uma coisa, a juventude é coerente. Os filhos querem menos palpite dos pais e mais liberdade, sempre, cada vez mais. Adoram os primeiros voos da sexualidade, mas estão confusos e divididos sobre temas como virgindade, fidelidade, namoro e casamento. Os pesquisadores começam a detectar uma mudança na natureza dos namoricos dos anos 90, que os jovens chamavam de ficar. Ele pode estar se tornando para muitos uma relação mais séria, mesmo que paradoxalmente passageira e descompromissada. Antes, ficar era um termo novo para uma velha prática, a dos beijos e afagos íntimos. E agora? A pesquisa registrou que muitos jovens passaram a ter relações sexuais com quem ficam. Diz Maria das Graças Rua, professora da Universidade de Brasília, e uma das coordenadoras do levantamento nacional feito pela Unesco. Aí está uma mudança e um tanto cujas implicações, cedo ou tarde, os pais dos 37 milhões de brasileiros entre 15 e 24 anos terão que abordar com seus filhos. Gente, então veja só. Quer dizer que com o aumento da iniquidade, sobre a terra, e estão se afrouxando os padrões morais. E o ser humano está se distanciando cada vez mais dos padrões morais exigidos por Deus para a salvação. Então veja só, que é um mundo de meninas com 11 anos fazendo sexo, meninas de 11 e 12 anos namorando ou simplesmente ficando, E as consequências disso têm sido muito graves. Não são poucas as meninas por aí que estão com um bebê no braço como se fosse uma boneca. Só que a boneca de brinquedo não morre, e o bebê, se não for devidamente cuidado,
além de ser gestado e dado à luz fora do tempo, ele morre. E sofre muito. Um bebê filho de uma criança. Alguém que era uma idade que era para estar brincando de boneca, está brincando de ser mãe, mas só que com a boneca viva. Isso é uma coisa muito grave e que um dos motivos desse avanço é de que deixou-se de pregar contra o pecado, dizendo, trocado em miúdos o que é pecado. E a iniquidade cresceu, avançou em muitos lares, inclusive em lares cristãos. Como eu estava dizendo numa live outro dia, antigamente os pais costumavam fazer culto nos lares. Eu não cheguei a fazer isso quando os meus filhos eram crianças nem adolescentes, porque quando eu me converti, eles já eram crescidos, minha filha era casada, não me lembro, talvez meu filho também. E eu devia ter dado esses ensinamentos a eles, mas o próprio Senhor Jesus disse que ninguém dá o que não tem. Eu não tinha esses conhecimentos. Agora, bem-aventurados os que estão conhecendo, vão agora tendo esses conhecimentos para se cuidar, sair do pecado, sair da promiscuidade, sair da fornicação, e também os pais que abram os olhos através desse estudo para orientarem os seus filhos. E as pessoas que cuidam de crianças, avós que cuidam de netos, que os netos vivem com os avós, tios que cuidam de sobrinhos, e, enfim, pessoas que cuidam, sejam filhos legítimos, ou adotado, ou enteado, e também nas escolas das igrejas, porque muitas vezes os meninos, as meninas não aprendem em casa e não aprendem na igreja, e aprendem no mundo ao moda do mundo. Só que a palavra de Deus diz para a gente não se conformar com o mundo, mas infelizmente muitas crianças já estão se conformando com o mundo porque não recebem a orientação correta e adequada. E muitas vezes, enquanto eles crescem, não tem quem ore por eles, nem quem os oriente e nem quem ore por eles. E eu nem orientava os meus filhos sobre essas coisas e nem fazia o culto no lar e nem orava por eles, porque eu não tinha esse conhecimento, nem eu mesmo conhecia a Deus. Mas você vê que isso aqui é um desastre. É um desastre. Como está escrito aqui, antigamente, até mais ou menos os anos 90, o ficar era simplesmente aquele namoro, a antiga, né? Como era no meu tempo da juventude, no tempo da juventude de muitos de vocês que estão vendo, vão ver essa live. Era apenas aquele namoro simples, né? Com pudor, né? Às vezes um beijinho, não aqueles beijos abrasadores, né? Feito quando se usa aquele negócio de desentupir pia, né? Eram carícias. As moças não aceitavam que se tocasse nas partes íntimas, né? Mas aqui o estudo está nos mostrando que com o tempo esse namoro simples, singelo, deu lugar a um ficar diferente, a um ficar com relação sexual. E esse tipo de ficar, por aí se vê muita perdição. E não são as poucas as jovens dessa idade que desaparecem, que são principalmente as moças, as meninas. Os moços também, mas nem tanto, né? Que desaparecem por causa do pecado. E eles precisam aprender o certo. Eles precisam aprender o certo com os mais velhos, de preferência com o pai e a mãe. E na igreja, antes que seja tarde demais.
antes que aprendam com o mundo, antes que aprendam com os mundanos. E você que é cristão, que é cristã, você tem que estar de olho nisso. Não se iluda, porque você leva o seu filho, a sua filha na igreja, eles cantam, dançam e tal, e estão ali, mas estão ali porque você leva. Mas já estão sofrendo a influência do mundo, dos amigos mundanos da escola, dos filhos de gente pervertida, né? Então aqui até esse estudo nos informa, né? De muitos pais que consentem, né? Que suas filhas, seus filhos façam sexo precoce, sexo sem casamento. Hoje o caso da AIDS está amenizado, mas quantos morreram por causa do sexo ilícito? Então aqui está dizendo, né, que os pesquisadores começam a detectar uma mudança na natureza dos namoricos dos anos 90, que os jovens chamaram de ficar. Quer dizer, os namoros até aquele tempo era só ficar. Ele pode estar se tornando para muitos uma relação mais séria. Algum é uma relação mais séria que progride até para um noivado e um casamento. Mas essa relação mais séria que a pesquisadora está se referindo aqui é mais séria no sentido de sexo sem o casamento, né? Então é uma coisa terrível, né? Então vamos ler o Mateus capítulo 18, de 1 a 6. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Quer dizer, eles estavam interessados em saber quem, para Jesus, quem deles ele considerava que era o maior. Quem eram os maiores, os melhores, os preferenciais. Só que aí o Senhor Jesus respondeu, no versículo 2, Mateus 18, 2. E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azema e se submergisse na profundeza do mar. Então veja só, gente. Os discípulos estavam querendo saber quem deles era o maior, né? Quer dizer, eles estavam numa disputa, né? Eles estavam numa disputa e queriam saber quem é que ele considerava o maior dentre eles. Só que aí eu creio que eles tiveram uma surpresa. Que o maior seria quem fosse humilde como aquele menino. Quer dizer, a palavra não diz a idade, o tamanho do menino, né? Se bem que hoje em dia, como a gente estava vendo aqui no estudo, né? Meninos e meninas de 11, 12 anos já estão, né? Então, mas nesse tempo não era assim. Então, independente da idade do menino, o Senhor Jesus chama ele de humilde. Mas tem certas versões que está inocente, né? E em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar inocente como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Quer dizer, essa inocência,
As crianças estão perdendo a inocência, essa inocência muito cedo, por causa do assédio moral, assédio sexual das mídias. Elas estão sofrendo a força, o poder do espírito da nova era. Se você buscar saber o que é a nova era, agora eu andei procurando esses dias no YouTube, que eu queria ver ou retransmitir para vocês alguma coisa, mas só que parece que aquelas que falam sobre a moralidade tem desaparecido do YouTube. Então você acha ensinamentos, estudos sobre a nova era, o que é também chamada nova ordem mundial, somente no sentido militar, no sentido comercial, mas a nova era, ou nova ordem mundial, é uma ordem que também ela influencia, ela está influenciando na moralidade dos povos. A nova era, ela é contrária a tudo que é de Deus, a moralidade cristã, e não é à toa que todo esse movimento, você vê tudo isso que está contra o presidente Bolsonaro, é porque ele está feito uma muralha no meio, né? Deus colocou ele feito uma muralha no meio, impedindo que tudo isso fosse implantado aqui, mas já andaram pondo nas escolas infantis a tal de cartilha gay, né? Uns pervertidos inventaram essa cartilha e começaram a ensinar para as crianças sexo de uma maneira não cristã, de uma maneira não santa. E até por isso que convém, como eu estava dizendo, que os pais, quem tem crianças sob seus cuidados, comecem a ensinar conforme as Escrituras. Ensinar as consequências de um sexo precoce, né? Então quer dizer que aquela criança estava pronta para entrar no reino dos céus, porque o Senhor Jesus disse que quem não fosse humilde ou inocente como aquele menino não entraria no reino dos céus. Mas só que infelizmente as crianças dos nossos dias estão perdendo aquela inocência muito cedo, porque eles veem muita imoralidade para todo lado, imoralidade no vestir, imoralidade nos gestos, nas atitudes, novelas horríveis que os pais assistem e não se tocam que os filhos estão sendo pervertidos, e pais pervertidos não acham que tem não acham grave que os filhos vejam coisa que perverte. Infelizmente é o que o Senhor Jesus falou, né? O amor se esfriará de quase todos, né? Por causa da iniquidade, o crescimento da iniquidade sobre a terra, né? E no versículo 5, ainda o Senhor Jesus diz: qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Essa mó era uma pedra circular com uma roda, né, que era atada numa máquina feita de madeira chamada moinho, né, que era para moer grãos, e era uma pedra pesada, né, muitas vezes de granito, de alguma rocha pesada. Então ele estava dizendo que quem escandalizar um desses meninos, quer dizer, quem ensinar imoralidade às crianças, quem ensinar o sexo precoce às crianças, quem incentivar, permitir criança começar a namorar precocemente, quem ensinar, permitir que adolescentes, né, fiquem sozinhos em casa fazendo o que querem, concorde que os filhos adolescentes façam sexo, é melhor você pendurar uma pedra de moinho no seu pescoço e se jogar no mar, para ir para a profundeza do mar. É o que o Senhor Jesus está falando aqui nessa passagem bíblica, né? Para quem escandalizar, quer dizer, quem der mau exemplo,
induzir as crianças e adolescentes ao pecado, né? À imoralidade sexual, à sensualidade, à lascívia, né? Então, então tem psicólogos, né? Estudantes aí da psicologia, das crianças, né? Que diz que a idade de começar a ensinar essas coisas sobre o sexo para os filhos, as crianças, seria aos 12 e 13 anos. Já uma outra psicóloga diz que depende do estado da criança, né? Porque tem criança que aos 12 anos ela é criança, mas tem umas que já são mais bem dotadas. Tanto é que hoje em dia você vê criança de 8 anos, 10 anos que prega a palavra de Deus como se fosse um adulto. Então, realmente varia. Mas o fato é que você tem que arrumar um meio de ensinar. Se você não pode, você não tem coragem, não tem conhecimento para ensinar conforme os padrões bíblicos, você pode procurar alguém, pessoa que teme a Deus e que tenha experiência para ensinar, né? Então, como a psicóloga diz, aos 12 e 13 anos podem solicitar informações sobre o período, a ejaculação, a masturbação, métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis. Então, quer dizer que aqui, veja só, nem é uma pessoa cristã, né, que está informando isso, que se deve aos 12, 13 anos começar a ensinar. Já uma outra diz que varia, dependendo da evolução física e psicológica da criança, pode até ser mais cedo. Agora, no caso de pessoas cristãs, mais ainda, porque aí nesse caso, para os incrédulos que não conhecem a Deus, mas têm juízo, eles querem ensinar os filhos para que os filhos não arrumem criança antes do tempo, para que as meninas não engravidem antes do tempo, para que os filhos, os garotos, não arrumem filho, eles sendo ainda garotos, e também para que não peguem doenças sexualmente transmissíveis. Só que no caso do povo cristão, isso aí tem um aspecto muito mais importante, que é a possibilidade da pessoa perder a salvação. De repente, está na igreja, ouve pregações e tudo, mas sem que os pais saibam, já está fazendo sexo. Passa pelo batismo nas águas, ainda não fez, mas começa a fazer. Então é importante que os pais, ou talvez na escola bíblica, se oriente as crianças que determinadas coisas são pecados, né? E ensina, tem coisas que convém mulheres ensinarem para as meninas e homens ensinarem para os meninos, né? E de forma que eles não enveredem, como está acontecendo hoje, desde muito novinhos pelo caminho do pecado. Mas ensinar o quê? Então vejamos algumas coisas que convém que pais, professores, ascendentes ensinem às crianças, adolescentes, descendentes, né? E muitas vezes eles aprendem entre eles, entre as crianças ensinam umas para as outras, adultos safados ensinam também para crianças, de forma obscena, o que é fazer sexo. Mas se a criança não sabe, você deve ensinar. Ela precisa saber o que é fazer sexo. Porque se ela não souber, ela pode fazer isso sem saber que está fazendo isso. Segundo, você deve ensinar que fazer sexo não é fazer amor. Muito se fala em fazer amor, né? Mas fazer sexo não é fazer amor. Fazer sexo é fazer sexo. Você deve ensinar que as pessoas que se amam não fazem amor, fazem sexo, mas fazem sexo com amor.
né? As pessoas que se amam não fazem sexo somente pelo ficar, aquele prazer sem compromisso, aquele prazer pecaminoso, imoral, de apenas uma pessoa desfrutar do corpo da outra, da sexualidade uma da outra, né? As pessoas que realmente se amam, muitas vezes antes, sem o casamento, as pessoas fazem, as pessoas que não têm conhecimento de Deus, da palavra de Deus. E às vezes, quem tem conhecimento também, às vezes cai em tentação, né? Mas a quarta coisa que se convém que se ensine, que no primeiro ato sexual, ela ou ele, a menina ou menino, no primeiro ato sexual, a pessoa pode engravidar. Ou pode pegar uma doença sexualmente transmissível. E que até pode ser uma dessas doenças sexualmente transmissíveis que matam. Como a AIDS, por exemplo. E a AIDS ainda está matando, viu? A AIDS ainda está matando. Não tanto, mas ainda está. Quinta coisa que convém que as crianças e adolescentes saibam de modo sadio, decente, né? Respeitoso, que a pessoa solteira fazer sexo com qualquer pessoa solteira, com qualquer pessoa que ela fizer sexo, ela está cometendo fornicação. E que a fornicação pode levar ao inferno. Se de repente ela morrer sem se arrepender, sem se confessar com Deus, sem se arrepender do pecado, isso é uma vez só, é suficiente para ela perder a salvação e passar a eternidade no fogo do inferno. Talvez essa é a coisa mais importante que eles precisam saber antes que aconteça. Porque hoje eu estou com um pouco mais de 76 anos, 76. Quando eu era criança, adolescente, jovem, era muito difícil, pelo menos onde eu morava no interior, era muito difícil morrer uma pessoa dessa idade, de 11 anos, 20 anos, era difícil. Só que hoje em dia, muitos morrem, de diversos motivos. Tanto morrem com doença, acidentes, assassinatos. Então, a pessoa corre o risco, a pessoa que se arrisca a fazer uma vez, até pensando, não, só vou fazer essa vez e não vou fazer mais. Mas só que com essa única vez ela pode morrer antes de receber o perdão de Deus e ter a sua condenação eterna, mesmo frequentando uma igreja e mesmo sendo batizada. Vamos ler primeiro, então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 e 10. Então vamos ver aqui, na palavra de Deus, se isso que eu falei faz sentido ou se eu estou falando asneiras, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Bom, os injustos não são só os que praticam iniquidade. Não são somente as pessoas que praticam atos que são considerados injustiças. Os injustos são quem não foi justificado pelo Senhor Jesus. Por quê? Todos nós, a palavra diz que todos nós éramos, nós convertidos, a palavra diz que não todos nós éramos filhos da ira, né? Todos nós estávamos no caminho da perdição, né? Mas, uma vez que a gente reconhece a condição da gente de pecador, né? A gente confessa ao Senhor Deus os nossos pecados. Às vezes a gente tem que se retratar com alguma pessoa. Confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Passa pelo batismo nas águas, com arrependimento, com o propósito de mudar de vida, de não ficar mais caindo nas mesmas tentações. Então, nesse caso, você é justificado perante ao Pai, né? Você é justificado perante ao Pai
pelo sacrifício do Senhor Jesus em seu lugar e em seu favor. Então, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Só que se você se converteu, foi lavado e remido no sangue do Senhor Jesus, mas aí despreza a palavra e começa a praticar iniquidade, então você caiu da justiça, você está de novo, você estava lavado e remido no sangue do Cordeiro Divino, Jesus Cristo. Então você se sujou de novo. E você tem que se limpar de novo. Isto é, você tem que se arrepender, pedir perdão ao Senhor Jesus e tratar de se converter, parar de fazer enquanto você não tiver o seu companheiro ou a sua companheira casado com você, né? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Olha o que ele está falando para nós, não erreis. Isto é, não errem, não pequem, não cometam fornicação, né? Não tenham um namoro promíscuo, não tenham um namoro cheio de lascívia, de sem vergonhice, de fazer as coisas, vocês sendo solteiros, fazer coisas que vocês terão o direito de fazer quando estiverem casados, né? Então aqui está dizendo, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Fornicadores são a mesma coisa que adúlteros, uma diferença, que os adúlteros são os casados que fazem uma relação sexual com uma pessoa que não é o cônjuge dele ou dela. E os fornicadores, é como eu já disse para vocês, são pessoas solteiras que fazem com qualquer outra pessoa que seja do sexo oposto, seja do mesmo sexo, seja de que idade for. Se você não está casado com a pessoa, você está cometendo fornicação, ou cometeu. E a palavra diz aqui que nem os fornicadores, nem os adúlteros, e nem os efeminados. Os efeminados fazem, né? Então a palavra diz que nem os fornicadores, nem os adultos, nem os efeminados, e nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Ora, o que são sodomitas? Sodomitas eram as pessoas que viviam naquele lugar chamado Sodoma e Gomorra, as cidades que Deus destruiu, porque ali havia uma promiscuidade sexual terrível, e a homossexualidade lá imperava. E o Senhor Deus resolveu e destruiu aquela cidade, né? E o Senhor Deus foi e falou para Abraão chamar Ló, que era o sobrinho dele, que estava naquela cidade, para Ló sair de lá com a família. E Deus mandou 2 anjos para tirar Ló e a família de Sodoma e Gomorra, e depois ele fez chover do céu fogo e enxofre, né? É onde tem hoje o chamado mar, esqueci como é que chama o mar. Nesse lugar agora tem um mar de águas salgadas. E a palavra ainda aqui eu li o versículo 19, né? 1 Coríntios 6, 9. Agora eu vou ler o versículo 10. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quer dizer que aqui nos versículos 9 e 10 está falando de uma porção de coisas que se nós praticarmos e não nos arrependermos antes de morrer, a gente não vai herdar o reino de Deus. Então, se porventura alguém que receber essa mensagem está nisso, se arrependa, se converta enquanto é tempo. Se converta enquanto você pode, né? Então, a palavra de Deus também diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa, quer dizer, confessa aquele pecado a Deus e deixa de cometer, e alcança a misericórdia, isto é, alcança o perdão de Deus através do Senhor Jesus. Agora, voltando, itens, né, que convém que sejam ensinados para as crianças e adolescentes. Obviamente, sempre se baseando nos preceitos bíblicos, na ética cristã, né? Você deve ensinar que a pessoa menor de idade
nunca deve iniciar um namoro sem falar com os pais, e nunca namorar escondido sem que os pais saibam com quem está andando e para onde está indo. Então não são poucas as meninas, adolescentes que desaparecem, né? Que certamente desaparecem, ou desaparecem porque apronta, né? Depois não tem coragem de voltar para casa, ou são assassinadas e ninguém mais nunca mais acha, ninguém nunca mais fica sabendo, né? Então é aconselhável que os pais tenham esse diálogo, né? Não sejam severos demais, para que os filhos possam, principalmente as meninas, mas os meninos também, se abrir com quem eles estão andando, né? Se é o caso do namoro, com quem é que pretende namorar, né? E é importante que os pais conheçam a pessoa, né? É importante que não fique namorando por aí em qualquer lugar, né? Que até hoje em dia também não é só com o namorado que a menina pode sofrer um crime. Está acontecendo muito de bandidos atacarem casais para roubar a bolsa da menina, o que ela tiver. Normalmente eles querem celular. E numa dessa, muitas vezes, as pessoas são assassinadas. Então, os pais precisam ter esse diálogo, né? De saber que a filha, o filho já está querendo namorar, saber quem é a pessoa, já está namorando, saber quem é a pessoa. Os pais precisam conhecer a pessoa. Sempre que for sair, os pais precisam saber onde vão, ter horário para voltar, né? E mais uma coisa, 7. É bom que as meninas e meninos, né, que querem ter um namoro puro, casto, né, viver em castidade e casar em castidade, nunca deve aceitar carícias, isto é, carinhos, manipulação em partes íntimas, porque isso causa abrasamento. O que é abrasamento? Você vai endoidar com vontade, causa abrasamento. E também não aceitar conversas que causem abrasamento. Quando começar certas conversas, você já corta, ou até sai de perto e não aceita, né? Aliás, vocês, filhos de Deus, né, lavados em meio do corpo e sangue do Cordeiro, convém, né, falar da palavra de Deus, falar das coisas bíblicas, da santificação, falar de coisas, né, edificantes, e não ficar procurando abraçar um ao outro, né, e defraudando um ao outro, conforme nós vimos na lição anterior, né, defraudando um ao outro. Porque com muitas carícias, depois que você fica abrasado, oi, boa noite, Deus abençoe. Eu vi a fotografia aqui, mas não deu tempo de ver. Acho que é Edmar, seja bem-vindo, Deus abençoe. Então, eu tenho que ter cuidado com as carícias, os toques físicos, né? As conversas, né? Porque depois que a pessoa fica abrasada, aí a pessoa muitas vezes não consegue mais resistir. Aí a tentação é muito forte, a pessoa não consegue resistir. Então, resiste desde o começo. É bom não começar a dar os primeiros passos em carícias erradas, porque de repente nisso aí você já estará pecando. Se você aceita carícias que você deveria aceitar só quando casado, nisso vocês dois já estão em pecado. O Senhor Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, isso é só de olhar e pensar e desejar, já adulterou com ela. Então, obviamente, os toques físicos, né, aquelas atitudes podem já Deus considerar como se a fornicação tivesse sido praticada. E de repente você vai acabar caindo em tentação e poderá perder a sua salvação. Então no livro de Efésios, capítulo 27, diz: não deis lugar ao diabo. Em outras tradições está escrito: não deis lugar ao diabo.
Esqueci agora como é que é. Tem outras traduções que está um pouco diferente, mas diz a mesma coisa. Quer dizer, o diabo é um tentador, é um espírito do mal, que ele vive tentando os seres humanos, para que pequem. Ele já está perdido, ele não tem mais chance de salvação. Só que, além dos companheiros que ele já tem para ir para lá, os anjos caídos, ele quer levar quantos seres humanos mais eles puderem levar, né? Então, a palavra nos adverte que é para a gente não dar ocasião ao diabo, não dar lugar ao diabo, quer dizer, não arrumar jeito dele conseguir tentar a gente, fazer a gente cair em pecado e afrontar a Deus, desagradar a Deus e ainda perder a salvação, pegar a doença venérea e tal, né? Não dê lugar ao diabo. Se você não cuidar desde o começo de evitar toque físico errado e conversas erradas, você já estará dando lugar ao diabo, você já estará dando ocasião ao diabo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. De repente, você é uma pessoa que teve uma boa criação, você não tem boca suja, você é uma pessoa até moral, talvez seus pais nem são cristãos, mas são pessoas de princípio, né? E você cresceu conhecendo bons princípios. E de repente, os seus pais são evangélicos, ou talvez seus pais não são, mas você, mesmo um adolescente, tem crianças que se convertem, os pais não são convertidos e as crianças vão para a igreja evangélica, já entregaram sua vida para Jesus e tal, né? Então você é uma pessoa que tem bons costumes, você foi criado com bons costumes cristãos, ética cristã, moral cristã, mas de repente você se envolve com pessoas, ou amizades, ou namorado, ou namorada de boca suja, né? Que fica com conversas que não convém, né? E essas conversas corrompem bom costume. Você já tinha bons costumes e de repente você está se corrompendo. Quando você pensar que não, você está fazendo coisas detestáveis, que você até nem terá coragem de contar para o seu pai, para sua mãe, para sua família. E essas alturas você já terá caído num abismo, um abismo espiritual, né? Você aceitar toques íntimos errados já é um abismo. Aceitar conversações erradas já é mais um abismo. E a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Então, de pecado em pecado, um vai chamando o outro, e muitas vezes você vai acabar mentindo para esconder um pecado, quer dizer, você vai cometer um pecado para esconder o outro, né? E tanto a sexualidade errada como a mentira são pecados condenáveis, condenados pelas Escrituras. Amém? Efésios, capítulo 5, versículos 4 e 5. Não haja obscenidade. Obscenidade é sexualidade errada, pecaminosa, né? É qualquer tipo de pecado ligado à sexualidade. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, as piadas imorais. E pior é que tem gente que gosta de contar piadas imorais envolvendo o nome de Deus, do Espírito Santo. E essas piadas podem te levar à condenação. Nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. O que é ações de graça? É você estar agradecendo a Deus os benefícios, tudo que Ele te deu, tudo que você é, o que você tem, a sua família, e, enfim, a vida. Agradecer a vida, agradecer o seu resgate, você que já é cristã, Jesus resgatou você com um sacrifício de sangue, de dores, de sofrimento,
Ele resgatou você e depois te regenerou através do Espírito Santo, né? Então, em vez de esse tipo de conversa, então é melhor ter ações de graça. Conversar de coisas edificantes, até coisas da escola, muitas vezes, que você está estudando, né? As matérias que você estuda, né? Porque vocês podem estar certos disso. Continuando aqui, ó, Efésios capítulo 5, versículo 5. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Como no nosso caso aqui, a imoralidade, a sexualidade pecaminosa, o namoro errado, pecaminoso, então não entrará no reino dos céus. Não entrará no reino dos céus se não se converter e não parar com isso e morrer antes de se converter. Vamos dar uma olhada no livro Tito. Vamos ver o livro Tito. Tito, capítulo 2. A versão que eu vou ler aqui, gente, é da Bíblia Almeida, Revista Corrigida Fiel. Talvez, às vezes, de uma tradução para outra, às vezes, tem certas palavras diferentes. Mas espero que o que está na sua Bíblia seja coerente com o que eu vou ler na minha, mesmo escrito de forma diferente. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Estão vendo só? Então vocês namorados, principalmente vocês meninas, vocês moças, mocinhas, em vez das más conversações, foge das más conversações que pervertem os bons costumes, fala o que convém à sã doutrina. Está em Tito, capítulo 2, versículo 1. Agora aqui, no versículo 3, as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver. Se bem que isso também serve para nós, os homens idosos, né? Que sejamos sérios no nosso modo de viver, né? A palavra diz que é para nós, cristãos, nós sermos santos em toda a nossa maneira de viver. E ainda diz que é para a gente manter alva as nossas vestes brancas em todo o tempo. Quer dizer, nossa alma tem que estar limpa em todo o tempo, porque a gente não sabe quando a gente vai ter que prestar conta dela, aparecer na frente do Senhor Jesus com ela. Se tiver suja, complicou. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas. Então veja só, você menina, você adolescente, você jovem, para você entrar no reino dos céus, você tem que ser santa. Então você tem que fazer essas coisas aqui como convém às santas, mas os jovens também como convém a santos. Não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Apesar de você ser jovem, adolescente, você pode ser mestre do bem. Mas aqui fala para os mais velhos ensinarem aos mais novos essas coisas, né? E é melhor ensinar para os adolescentes, os meninos, as meninas, antes que eles aprendam de modo errado com os colegas de rua, colega de escola, né? Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes. O que é ser prudente? Ser prudente é ter cuidado, né? Ter cuidado para não cair em tentação, ter cuidado com o modo como você se veste, como você se comporta, como você age, como você se reage, para não causar escândalo, não dar mau exemplo, principalmente a cristã, né? Que pode estar dando um mau testemunho, né? E aqui a palavra diz, né? Sejam prudentes e sejam ensinados a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Quer dizer,
você já tem que ser prudente, de modo a não desonrar o seu parceiro, o seu companheiro, desde o tempo do namoro. Obviamente, depois de casado mais ainda, porque aí depois de casado, a palavra diz que você tem que ser sujeito a seu marido. Versículo 6. Tito 2, versículo 6. Exorta semelhantemente aos... Aqui o apóstolo estava falando para o apóstolo Tito, para o Tito, para ele ensinar essas coisas na igreja. Quer dizer, ele ensinava e escreveu. Exorta semelhante aos jovens a serem moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção. Quer dizer, não negociar valores das doutrinas de Deus. A paz do Senhor é demais, Deus abençoe. Então não negociar, né? Se você sabe, você está com o seu namorado, com a sua namorada, ou aquilo que você sabe que é pecado, você não vai abrir mão da doutrina de Deus, do que é a doutrina de Deus, para agradar. Porque se você fizer isso, você estará pondo o seu namorado acima de Deus, né? Então, Deus não aceita que a gente ponha nada nem ninguém no nosso coração, onde tem que ser o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Então você, né, tem que se dar, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, quer dizer, não se corrompa. Você está aprendendo ou vai aprender, talvez você ainda não vai estar recebendo essa mensagem, você vai aprender a doutrina de Deus. Então você aprende, né, a não se corromper, a dar ouvido à palavra de Deus, a ir aprendendo e ensinando, né, e dando exemplo, né, de gravidade, sinceridade, né. No versículo 6, Tito 2, 6 não, 8, Tito 2, 8. Linguagem sã e irrepreensível. Quer dizer, cuidado com a língua, cuidado com o que fala, e também com o que ouve, com o que dá ouvidos. Crente não pode achar, não pode rir de piada indecente, ainda mais piadas envolvendo o nome de Deus, de Jesus, né? Linguagem sã e irrepreensível. Quer dizer, irrepreensível quer dizer que você não tenha, não arrume jeito de ser repreendido pelo Senhor Deus ou por ninguém, para que o adversário, quer dizer, o diabo, né? Para que o adversário se envergonhe. Quer dizer, em vez de você se envergonhar depois pelas consequências, né, de uma linguagem errada e irrepreensível, o inimigo que se envergonhe, né? Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Então você vê aqui o livro de Jó, o que aconteceu? Ele foi lá, aí Deus resolveu provar Jó, né? Porque Deus perguntou para ele: você conhece meu servo Jó? Aí ele falou, né? Eu conheço, né? Mas você dá tudo para ele, então é por isso que ele não blasfema. Deixa eu tentar. Quer dizer, aí o inimigo aproveitou um jeito de fazer um fuxico. Então nós temos que estar tomando cuidado, né? Que não basta a gente não fazer o mal. A palavra diz que é para a gente fugir de toda a aparência do mal, né? Não deixar meio de ninguém nos acusar, e muito menos o Satanás, né? Não defraudando no versículo 10, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aleluia. Graças a Deus, glória a Deus. Então, agora uma coisa que eu queria falar, né? Hoje em dia também acontece muito namoro de adulto com criança. E o pior é que tem pais que concordam, que acham bonito. Ora, muitas vezes o adulto pode obrigar a menina a aceitar.
O namoro de um adulto com uma criança é uma coisa muito errada, muito inconveniente, muito perigosa. Porque se de repente a menina fica grávida e ele não quer assumir, ele tanto pode sumir como pode dar um sumiço nela. Então cuidado com esse namoro de criança com adulto. Agora, quem quiser se edificar mais, veja desde o começo ou reveja desde o começo, com a sua Bíblia na mão. Quem não tem Bíblia, enquanto não tem uma Bíblia, usa o Google, né? Então, se você procura, põe na busca do Google lá, 1 Coríntios 6, 2.9, ele vai achar para você o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Mas o bom mesmo é você ter a sua Bíblia, Bíblia de papel. Eu gosto muito da Bíblia Almeida Revista Corrigida. Eu não sou muito chegado nessas traduções mais novas, porque tem coisa que parece que não bate. Tem traduções aí que são meio duvidosas. Eu gosto das mais antigas. Eu gosto da Almeida Revista Corrigida. E para quem quiser a melhor ainda, tem a Pentecostal de Estudo Almeida Revista Corrigida. É muito boa, vale a pena você adquirir. Se você passar esse estudo para alguém ou qualquer pessoa que você quiser ajudar a se converter ou já é convertida, uma pessoa cristã que é deficiente visual, hoje já existem as Bíblias em Braille. Existem Bíblias em Braille que a pessoa pode comprar ou você pode comprar e dar para ela. E também existem as Bíblias faladas, né? A Bíblia gravada à voz. Então, hoje tem jeito das pessoas estudarem a palavra, né? E se edificarem. O texto que eu li no começo o que faltava aos jovens de gerações anteriores que ainda falta aos jovens desta geração? Quais as implicações da prática do sexo livre para as famílias, a igreja e a sociedade? De que modo? Como um todo, era o que faltava para os jovens da minha geração, por exemplo, é o mesmo que falta aos jovens da geração de hoje. É falta de orientação sexual segundo os padrões bíblicos. É falta de ensinamento. Falta de ensinamento dos padrões bíblicos. Falta de ensinamento das consequências que as pessoas podem ter se fizerem sexo fora do casamento, antes do casamento, se fizerem sexo ainda criança, adolescente, as consequências que pode ter. O que faltava nos jovens, adolescentes e jovens da minha idade, falta nos jovens e adolescentes de hoje, né? Mas as implicações, né? As implicações muitas vezes é isso, né? Você ter uma criança, né? Você ter na sua casa uma criança com uma criança dela no braço. E você ter que cuidar da criança mãe e da criança filha, né? E o perigo também do sexo, da doença sexualmente transmissível, o perigo dela ser assassinada. Então são implicações muito sérias. E a principal delas é o perigo de perder a salvação. Amém? Graças a Deus, eu agradeço a Deus pela vida de todos que estão vendo, que verão depois. Então, essas lives eu faço toda terça-feira a partir das 20 horas no Facebook, né? A não ser quando há algum imprevisto, mas normalmente às 20 horas eu estou começando, ao vivo no meu perfil no Facebook, Adelino de Souza Lima. No Facebook, eu preciso que você clique no joinha e também que você dê a sua manifestação, a sua opinião. E eu compartilho depois no meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube é Examinando Versículos Bíblicos. Examinando Versículos Bíblicos. Também lá no YouTube, eu preciso que você clique no joinha, porque o YouTube
quem não tem muito compartilhamento, não tem muita inscrição, não tem muito gostei, ele não põe as lives em evidência, né? Então eu preciso que você faça isso. Você lá no YouTube, você clica no Examinando Versículos Bíblicos, clica no joinha, se inscreve e compartilha. Compartilha para que outras pessoas acordem para a necessidade, a realidade de ensinar às suas crianças, seus adolescentes, aos jovens, essas coisas que você aprendeu hoje. Talvez você já sabia, só que agora você tem que ensinar. Você tem que aprender a ensinar, né? Para que menos gente perca a salvação. Amém? E menos família passe por certos tormentos, certas coisas que passam por causa do namoro precoce, que causam sexo precoce e maternidade precoce. E às vezes também morte precoce, né? Amém? Então vamos agradecer ao Senhor Deus, Deus amado, Deus todo-poderoso, Deus de maravilhas. Agradeço ao Senhor pelos momentos, meu Pai, que vivemos examinando as Escrituras do Senhor. Senhor, grava em cada coração, meu Pai, isso que nós aprendemos e faz, meu Deus, com que as pessoas tenham coragem, meu Deus, e ânimo de compartilhar para a palavra da verdade, meu Pai, prosperar. E que as pessoas aprendam, meu Deus, a terem namoro santo, namoro casto, para também ter casamento abençoado, meu Pai, para que não aconteça, meu Deus, de casarem com o inimigo no meio, mas pelo contrário, de casarem com o Senhor junto com o casal, formando o cordão de 3 dobras, meu Pai, e que assim tenham casamentos felizes, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? A graça e a paz de nosso Senhor Jesus estejam com todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. E todos que creem digam amém. Edmar, Deus abençoe. Se gostou, terça-feira tem mais. Irmão Jorge, a paz do Senhor. Se gostou, terça-feira tem mais. Compartilha, hein? Tanto no YouTube como no Facebook. Compartilha, viu? Fique com Deus. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Tenham boa noite na paz e sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo.